Som. Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem aí? Lembrando que sexta-feira temos a nossa mini vigília, a partir das 21 horas. Sábado temos o Projeto Kids, às 19 horas, se não me falha a memória. Também temos o Projeto Ana, não é? Com as mulheres. E domingo temos o nosso culto de ceia. Amém? Se puder, vamos orar mais um pouquinho, não é? É bom estarmos na casa de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda fará, Senhor, nessa noite. Espírito de Deus, acalma o nosso coração, tira todo o cansaço, toda a ansiedade e nos leva, Senhor, a realmente compreendermos e vivermos o que o Senhor tem para nós. Pai, que toda a ação contrária agora caia por terra, que todo espírito humano, que todo espírito imundo, tudo aquilo, Pai, que é contrário à Tua obra, Senhor, possa agora ser destruído em nome de Jesus. Pai, que possamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos, que possamos ter realmente, Pai, um descansar na Tua presença nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, o tema desta noite é: não descansar me faz quebrar princípios. Amém? Não descansar, descansar em Deus, não é? Me faz quebrar princípios. E é interessante, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do 28. Um texto que Jesus fala algumas coisas. E nós veremos alguns textos, a preocupação de Cristo, a preocupação do Senhor na sua palavra com essa questão. Porque às vezes somos muito agitados, não é? Desde problemas físicos, no sentido financeiro, trabalho, como emocional. Porque de alguma forma o inimigo ele sempre quer roubar o teu descanso no Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, abriram, acharam aí? Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Amém? Irmãos, Jesus aqui está dizendo que nós temos que descansar nele. Ok? Agora, qual é a importância de descansarmos em Deus? Seja esse descanso físico ou espiritual. Quando nós estamos falando, irmãos, quando nós falamos em descanso, estamos falando em confiar em Deus, em não permitir que a nossa fé desfaleça. Agora, nós precisamos compreender que isso ocorre de muitas formas. É fácil falar que tem fé, não é assim que nós dizemos? Mas como é que você fica em meio a uma dificuldade? Porque você precisa entender que para Satanás atingir o teu espiritual, ele vai te atingir no mundo físico primeiro. E dependendo do que acontece, você não descansa, você não dorme. E não adianta você ler, em paz me deito, em paz me levanto. Você não consegue dormir. Você fica com a sua mente, você não consegue desligar. Enfim,
Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Porque se eu não fizer, se eu não aprender a descansar em Deus, certamente, fatalmente, isso me levará a quebrar princípios. Não tem como você fugir disso. E quando eu começo a quebrar princípios espirituais, isso acarreta problemas sérios em minha vida. Irmãos, e isso é algo tão importante, que o Senhor em sua palavra nos faz muitos alertas. Existem muitas passagens bíblicas que nos alertam sobre isso. Olha que interessante. Mateus 6,31. Abram aí. Mateus 6,31. E normalmente, irmãos, a área que mais nos afeta é o financeiro. Ou o estômago. Não é? Porque sem dinheiro você não compra comida. Sem dinheiro você não paga as suas contas. E se você não entender isso, você fatalmente quebra os princípios. Ou está quebrando e nem percebe. Porque uma coisa eu já te adianto. Você pode ter a desculpa que você quiser. No mundo espiritual, nada disso é válido. Porque Jesus disse assim, primeiro trabalhe, faça hora extra, não precisa ir à igreja, não precisa me buscar, porque eu entendo que você tem dívidas. Foi assim que ele disse? Ou ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a sua desculpa, a minha desculpa, ela é até válida no mundo humano, mas no mundo espiritual não. Lembra o que é idolatria? Idolatria é tudo que está entre mim e Deus. Qualquer coisa que eu deixe de buscar a Deus, isso está entre eu e Deus, isso é idolatria. Qualquer coisa. Você pode ter as melhores desculpas. Lembra? Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu vou te acompanhar. Deixa os mortos enterrar os mortos. Não tem desculpa. Por quê? Porque a tua vida, em primeiro lugar, tem que ser uma busca constante a Deus. Isso está falando dos princípios de Deus. E aí Jesus diz assim em Mateus 6,31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. É fácil, irmãos, não se preocupar com isso? Por isso que você tem que descansar em Cristo. O jugo dele é leve, é suave. Está falando de fé. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Então, quando essas coisas ocupam a minha mente, eu me torno o quê, irmãos? E os pagãos têm parte com Deus? Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Algumas versões dizem, basta a cada dia o seu mal. Irmãos, e aí em Mateus 13:22, a parábola do semeador, ele diz que a semente que caiu entre espinhos são aquelas pessoas que até têm Deus no coração, que até caminham um tempo com Deus, mas as preocupações com as coisas desta vida nos sufocam. E quando sufocamos, morremos. Ou seja, irmãos, se nós não aprendermos a descansar em Deus, fatalmente quebraremos os princípios. Fatalmente um dia iremos nos deparar com situações onde muitos se desviarão, ou muitos se apostatarão da fé. Mesmo estando dentro da igreja, já se apostatou, porque você está dentro da igreja como um ato mecânico, algo religioso,
mas você já não crê mais, você já não sente mais nada. E quando você observa, são as preocupações com as coisas desta vida. Então, se você não entender isso, você não consegue sobreviver. Porque é aquela história, se eu falar assim, para alguém assim, olha, quem não tem problema levanta a mão, será que alguém consegue levantar, irmãos? Quem é que não tem problema? Ou financeiro, ou de saúde, ou profissional, ou espiritual, todo mundo tem um problema. Todo mundo tem. Mas quando nós descansamos em Deus, como diz a palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós descansamos em Deus, não quer dizer que não teremos problemas, mas nós temos a certeza que Deus resolverá ou nos ajudará a resolver os problemas. É muito bonito ler, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, você passou a noite inteira sem descansar. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque se você começar a pensar um pouquinho, você já começa a entender que a maior parte das coisas que você é roubado, espiritualmente falando, é consequência da sua falta de descanso em Deus, porque às vezes você almeja algumas coisas, mas não é o tempo de ter. Às vezes você faz algumas coisas, mas Deus não está mandando você fazer. Irmãos, é aquela história. Por causa do trabalho, eu digo assim, estou cansado, hoje eu não vou à igreja. Sim ou não? Hoje eu estou nervoso, eu nem vou para a igreja porque eu sei que eu estou na carne. Todos são desculpas. Só que vivemos um mundo hoje, um tempo, que Mamon, ele já determinou aquilo que você pode, aquilo que você não pode ter, mesmo que você não perceba. Então você corre atrás dessas coisas como os pagãos. Minha vida está difícil. A sua vida está difícil, ou está difícil o padrão que você colocou como vida. Certa vez uma pessoa disse para mim assim, minha vida está difícil, e a coisa está complicada, meu Deus. Aí eu falei, mas está difícil. Você tem 2 carros na garagem, empregada, e a vida está difícil. Não é que a vida está difícil, é que você colocou um padrão, e para manter esse padrão você tem que... Você não descansa, você não confia em Deus. E isso vai te consumindo, E aí você não percebe mais, agora, esse domingo eu não vou ao culto porque me chamaram, olha, e eu tenho uma hora extra para fazer, e essa hora extra aí vai dar para eu melhorar o carro que eu tenho. E você vai quebrando. Porque Jesus foi claro, busque em primeiro lugar o seu reino. Então, irmãos, não tem desculpa. Eu não tenho como ir na igreja no meio de semana. Irmãos, tudo são desculpas. E essas coisas fazem com que você não descanse em Deus. Às vezes você tem algo para fazer, aí você diz assim, eu não vou ao culto, eu não vou, porque eu vou adiantar esse serviço aqui. Aí eu te pergunto, 2 horas de culto, realmente vai atrapalhar o que você tem para fazer? Aí eu te pergunto, você não vai ao culto, resolveu o seu problema? Então você vai quebrando princípios. Irmão, se você for procurar desculpa, não adianta. Aí quando você vê alguém crescer, espiritualmente falando, até financeiramente falando, você começa, porque fulano cresce e não eu? Porque fulano está procurando não quebrar os princípios. Porque ao fiel ele se revela fiel. Irmãos, eu posso falar por mim. Quantas vezes, quantos anos,
eu saía daqui, ia fazer seminário lá em Pirituba. E detalhe, viu? A minha carga horária na Telefônica, na Ecomom, era no mínimo 14 horas por dia. O Mário está aqui. E aí? 6 horas da manhã eu tinha que estar. Porque eu achei que a minha vida de peão era ruim. Depois eu virei chefe, eu vi que piorou. Porque o peão chegava às 8, eu tinha que chegar às 6. Para o peão chegar às 8, o serviço está pronto. E às vezes ele ligava e dizia, estou doente. Mentira. E eu tinha que arrumar alguém para fazer o serviço dele. Ou eu tinha que ir fazer. Saía 6, 7, 8 horas da noite, com o telefone ligado, e ia com a roupa da Ecomom, fedendo, suado, para o seminário. Todo mundo bonitinho, cheirosinho. A Kátia, às vezes não dava para vir buscar ela aqui. Ela ia até o Português, pegava um ônibus, descia no Tietê e eu pegava ela lá. Com Esdras brincando no chão e Sara no carrinho. E estudando, fazendo seminário. Eu estou te dando um exemplo, não é porque nós somos melhores, não. É porque se você for procurar tempo, você não encontrará. A não ser que Deus te dê a graça, que você tenha um emprego, que você só trabalha 2 horas por dia, ou você fique rico, ganhe na Mega Sena, e do dia, alguma coisa, porque senão, aí você agora não dorme mais com medo que alguém vai roubar o seu dinheiro. De todo jeito, irmãos, você tem que buscar o reino de Deus primeiro. De todo jeito. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a maioria de nós começa bem, mas começa a se preocupar com tantas coisas, e vamos ficando sufocados. E aí queremos culpar o diabo, queremos culpar Deus, a igreja, alguém é o culpado. Alguém é o culpado. E nós vamos tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele usa, a sedução de Mamon é essa, ele começa a te dar aos seus olhos tantas coisas maravilhosas, que você quer, não quer dizer que você precisa. E essas coisas vão te seduzindo. E você vai quebrando os princípios. Você começa a deixar de lado realmente o que é importante. Irmãos, olha que exemplo nós temos na Bíblia. Vai lá em Gênesis 25, a partir do verso 30. Olha que exemplo. Esse aqui é um exemplo muito claro. Gênesis 25, a partir do verso 30. Esse aqui, irmãos, é um exemplo muito claro. Muitos de nós estamos vendendo a nossa primogenitura. E aí eu vou só te dar um conselho. Pesquise, se você nunca leu na Bíblia. Depois em casa, vai no Google e coloca assim, a igreja dos primogênitos. Você sabia que só os primogênitos serão salvos? E agora? Está lá em Apocalipse. Mas todos nós que recebemos Jesus nos tornamos primogênitos. Quando é que eu deixo de ser primogênito? Quando eu quebro os princípios. Gênesis 25, não é isso? A partir do verso 30 diz assim. Portanto, estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Edom significa vermelho. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento. E desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho.
Quando nós quebramos os princípios, nós estamos desprezando a nossa primogenitura em Cristo. E é interessante que, você olhando assim, parece uma coisa boba, né? Como é que o cara troca a primogenitura dele por um pedaço de pão e um pouco de lentilha? Mas você tem que entender que naquela época só tinha isso mesmo para comer. Mas traz isso para nós hoje. O que significa esse pão e essa lentilha, irmãos? Significa o dia que você não vai à igreja, porque você tinha que fazer uma hora extra, porque você tinha um serviço para fazer. Significa o dia que você brigou com o cachorro, com o marido, com a esposa, com o papagaio, e você disse: eu não vou à igreja porque eu estou irado, eu estou irada. Significa tudo aquilo que faz você dar as costas para Deus. Então, irmãos, quando eu não descanso, quando eu simplesmente começo a agir pela minha necessidade física, eu começo a quebrar, eu começo a não valorizar o que Deus fez e faz na minha vida. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos. Porque nós estamos constantemente quebrando os princípios a Deus. Estamos constantemente. Nós queremos ter poder de Deus. Mas eu te pergunto, quantos de nós se esforça para estar num momento de oração, num culto? Porque o poder vem com a oração. Quantos de nós nem sequer abrimos a boca para orar? Oramos só com pensamento, só mentalizando. Então nós vamos tomar cuidado, porque nós não somos muito diferentes de Esaú, irmãos. É fácil dizer que Jacó era um trapaceiro, mas se você olhar aqui, Jacó não enganou ele em nada até aqui. A trapaça lá depois de se passar por ele, era para receber a bênção do seu pai Isaque. Só que com a bênção ou sem a bênção de Isaque, Jacó já tinha ganhado legalmente o direito da primogenitura, porque o seu próprio irmão cedeu a ele. O problema é que Esaú estava acostumado a quebrar os princípios. E agora quando Isaque vai orar por Jacó, irmãos, Isaque era um homem de Deus. Se Esaú não tivesse vendido a sua primogenitura, pode ter certeza, quando Jacó se disfarçou, que Isaque colocasse a mão nele, Deus iria falar: não é Esaú. Porque lá na frente, quando Jacó está velho, e ele manda chamar Manassés e Efraim, os dois filhos de José, e aí ele coloca as mãos cruzadas quando você lê a Bíblia. E ele abençoa o mais novo primeiro. E José tenta dizer: eu sei, meu filho, o que eu estou fazendo. Então, irmãos, é muito fácil culpar alguém. Deus já tinha dito que Jacó seria maior que o seu irmão. Deus não disse que Jacó teria o direito à primogenitura. Porque são coisas diferentes. O problema é que depois que você quebra os princípios, e você entende a bobagem que você fez, choro não resolve. Gritar não resolve. Dizer que vai matar não resolve. Porque Isaque disse: meu filho, eu já dei a bênção para o seu irmão. Não tenho mais nada para dar para você. Já imaginou você diante de Deus, Deus dizer: eu não tenho nada para te dar. Nada. Você quebrou os princípios. Porque nós achamos que porque vivemos na graça, podemos abusar, irmãos. Toma cuidado. Então, esse exemplo de Esaú e Jacó é um exemplo muito claro. Que toda vez que você cede, que você deixa de viver os princípios de Deus, por causa de alguma condição humana, por causa de alguma necessidade humana,
você começa a quebrar os princípios e nem percebe. Esaú nem percebeu o que ele fez. Mas no mundo espiritual, o que Jesus disse? O que dois concordam sobre qualquer assunto, Deus, não é o diabo, Deus concorda no céu. Ele nem percebeu o que ele fez, ele nem percebeu. Quantas coisas que nós fazemos e nem percebemos, irmãos. Então devemos fazer como Davi: Senhor, eu te peço perdão até do pecado que eu nem sei se cometi. Você às vezes nem percebe o que você está fazendo, mas você está quebrando princípios. E quando nós quebramos princípios por causa de necessidades humanas, a coisa fica difícil. É aquela história, né? Hoje eu não vou dizimar esse mês, porque se eu dizimar, eu vou atrasar as contas. Você quebrou um princípio. Você pode ter, irmãos, a justificativa que você quiser, tudo é válido, as pessoas irão te apoiar, você está certo. Mas espiritualmente falando, você quebrou. E aí só a misericórdia de Deus. Você quebrou. E é interessante que quando você quebra certos princípios, como o do dízimo, por exemplo, e da oferta, chega depois daquilo, você descobre que você não conseguiu suprir as suas necessidades, do mesmo jeito. É uma coisa incrível, irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque quando nós não descansamos em Deus, ou seja, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não entendemos que não importa o que aconteça, eu preciso viver, eu preciso me esforçar para viver os princípios da palavra de Deus. Se eu não entender isso, se eu não descansar em Deus assim, eu sempre estarei quebrando os princípios. O problema é que chega uma hora que eu quebro tanto, que eu já nem percebo mais o que estou fazendo. Agora, precisamos entender que a questão não é o trabalhar muito ou pouco, e sim dar ouvidos a Deus. Porque se tem uma coisa que nos faz quebrar princípios, irmãos, é a área financeira. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se tem uma coisa que faz a fé ir embora pela janela, são as dívidas. Não tem jeito. Só que não é a questão do muito ou trabalhar pouco. É a questão de você parar e dar ouvidos a Deus. E entender, esperar Deus te dar a direção. Olha que interessante. Lucas 5, a partir do verso 4, abra lá. Lucas 5, a partir do verso 4. Abram aí. Diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão. Grava bem, quando Jesus terminou de falar. Presta atenção, irmãos. Quando você lê, presta atenção. Você imagina a petulância daquele barbudo cabeludo. Porque Pedro não sabia quem ele era. Ele ainda estava começando o seu ministério. Ele ainda não tinha sido ainda aclamado pelas multidões. Já imaginou, você trabalhou a noite inteira, o dia inteiro, está lá limpando, vamos pegar aqui o pastor Marcelo de exemplo, está lá limpando o caminhãozinho dele, aí chega um barbudo e fala assim: ó, faz favor o seguinte, pega, pilota, manobra esse caminhão, bota ele mais aqui para mim. Para pensar na cena. E ele fica olhando assim. Aí o camarada sobe, fala. E talvez no coração do pastor Marcelo ele está assim: mas se ele está falando tudo isso, será que ele não sabe que eu estou quase perdendo tudo o que eu tenho, porque eu não tenho como pagar o que eu devo? Sim ou não? Porque até então Jesus não era famoso. Ainda não era aclamado pelas multidões.
Aí depois que ele termina, ele diz assim: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Olha que interessante. Jesus disse assim: agora vá para o lugar mais fundo. O camarada já estava cansado, irmãos, a noite inteira. Mas olha, pela tua palavra, Senhor, eu vou jogar. Nós vamos lançar. E é interessante que quando Pedro dá ouvidos ao que Deus ali, Jesus estava falando, toda aquela noite de trabalho não valeu de nada. Em minutos a coisa mudou. E olha que interessante, quando a bênção é muito grande, se você não repartir, você afunda. Porque quando a bênção vem, tem que dividir. Pedro chama os outros para ajudar, porque o barco ia afundar de tanto peixe. O que isso tem a ver para nós, irmãos? Está falando de confiança em Jesus. Aquela confiança na palavra de Jesus fez com que ele pescasse o que ele nunca pescou na vida dele. Então isso está falando do quê, irmãos? Está falando de fundamento, de princípio, a importância da fé, a importância de descansar em Deus. Agora, assim como aqueles homens, nós não somos diferentes. Quantos de nós já aclamamos e Deus fez um milagre, deu um livramento, abriu uma porta, sim ou não? Mas passou-se 3 anos e meio, mais ou menos, de novo, Pedro disse: vou pescar. João 21, verso 3, abre lá. Pedro disse: vou pescar. A situação financeira ficou difícil de novo. João 21, verso 3 diz assim: Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Irmãos, entenda uma coisa. O mantenedor daqueles homens havia morrido e ressuscitou. Porque a partir do momento que aqueles homens seguiam a Cristo, eles não tinham mais uma ocupação, eles já não tinham mais um salário, não tinha mais nada. Agora, é aquilo que eu já disse aqui uma vez, nós somos muito meninos na fé, irmãos. Deus não precisa de dinheiro, a gente precisa. Calcula, irmãos, quantas pessoas andavam com Cristo dia e noite. Põe a regra básica: café da manhã, almoço e janta, todo dia. E ainda pagava imposto. Calcula. Nos dias de hoje, vamos para um PF aí, 20 conto. Então calcula, 60 pau por dia, vamos pôr pouquinho, porque não eram somente os 12. Os 12 eram os principais, mas tinham muito mais. Vamos ser bonzinhos, vamos só pelo que está na Bíblia, 72 foram enviados. E vai se saber desses 72, quantos não tinham esposas, filhos, e as mulheres que não eram contadas. 100 pessoas, vamos fazer 100 pessoas.
Calcula 100 vezes R$60 por dia. Olha a despesa. Olha a despesa, irmãos. Porque quando Jesus multiplicou os pães, não foi por falta de dinheiro, é porque não tinha onde comprar os pães. Porque dinheiro tinha. Só que agora esse provedor morreu. Diz que ressuscitou. Mas ele agora, esse que ressuscitou, não recebia mais as ofertas daquelas mulheres que eram ricas, casadas com homens importantes. Porque quem mantinha Jesus a maior parte do tempo eram mulheres. Olha que interessante, né? Eram mulheres. Você já percebeu que normalmente as mulheres são mais fiéis a Deus do que os homens? Pode prestar atenção. Quem mais vem à igreja são mulheres, não são homens. Pode prestar atenção. E agora, Pedro era casado. Agora ninguém tinha nada. O que eles fizeram? Ao invés de descansar em Deus, ir orar, confiar, que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, Pedro fez aquilo que ele sabia fazer, pescar. E os outros foram com ele, porque Pedro era um chefe dos pescadores. E de novo, pescaram a noite inteira. E é interessante, Jesus diz, jogue a rede para o outro lado. Então, às vezes, você está se matando, porque você não está ouvindo Deus. Está cavando o poço no lugar errado. Quando você parar e descansar em Deus, Deus vai te dar a saída. Deus vai te dar a direção. Essa é a questão. Porque eles pescaram a noite inteira. De novo. E aí o Senhor fala, eles não sabiam que era Jesus, porque eles souberam depois que isso acontece. E aquele homem grita, lança a rede do lado direito aí, do outro lado. Ou seja, irmãos, deixa de ser egoísta, orgulhoso. Não, o anjo tem que vir do céu e falar comigo. E começa a ouvir quem está falando ao seu redor. Busque discernimento para saber se a voz vem de Deus. E segue o conselho. Deixa que o Senhor te guie, descanse nele, irmãos. Porque senão você fica a tua vida inteira assim. Eu orei, Deus fez um milagre. Aí passa um tempo, está você de novo. Passa um tempo, você nunca cresce. Você fica assim, subindo e descendo, subindo e descendo. Você nunca estabiliza na vida. Por quê? Porque você fica preocupado com as coisas desta vida. Eu sei que a gente se preocupa, irmãos, eu também me preocupo. Mas isso não pode roubar o meu descanso em Deus. Eu vou falar por mim, irmãos. Tem gente que diz assim, rapaz, não sei como é que você consegue dormir. Eu falo, rapaz, eu durmo que nem uma pedra. Se o capeta aparece, eu viro por outro lado e continuo dormindo. Nem oro. Estou falando sério. Perde o tempo dele, por isso que ele já nem vem mais me assombrar. Perde o tempo, estou falando para você. Porque em paz me deito e em paz me levanto. Se eu não viver isso, irmãos, eu já teria desistido há muito tempo. Há muito tempo. Porque aquela história, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Então, se você não aprender a descansar em Deus, todas as vezes que Deus permitir que você passe por uma situação difícil, você começa a quebrar os princípios. Você começa a negligenciar as coisas de Deus. Você já não tem mais tempo para Deus. Porque qual foi a ordem que Cristo deu para os seus discípulos, irmãos? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não mandou ele ficar num barco pescando.
Então você precisa entender, Deus fala uma coisa com você, mas você fica quebrando o pau no ouvido, porque você tem um conceito e você acha que tem que ser do seu jeito, mas ainda diz assim, não, porque eu creio em Deus, eu estou esperando Deus falar comigo. Que horas? Então toma cuidado, porque muitas lutas e provações que nós passamos, não é por causa de Deus ou por causa do diabo, é porque nós quebramos os princípios, e nós colhemos aquilo que nós plantamos. A quebra de princípio, irmãos, faz isso. Entenda uma coisa, a palavra diz assim, que há um tempo para todas as coisas, até para morrer. Quem serve a Deus e não quebra princípio, morre no tempo certo. O problema é que tem muita gente se suicidando, espiritualmente falando, e ainda coloca a culpa em Deus. Sabia disso? Tem gente morrendo aí antes do tempo, irmãos. Por quê? Porque não quer viver os princípios de Deus. Porque se você ler a palavra, Deus quer que você zele também do seu corpo físico. Se eu sei que tal coisa mexe com a minha saúde, eu deixo de comer. É simples assim. Aí você quebra os princípios, passa mal, morre, e ainda pior, as pessoas ainda vão culpar Deus. Ô Senhor, como é que o Senhor levou esse jovem, essa jovem? Olha, era uma pessoa tão abençoada, fazia a tua obra com tanto afinco, ainda culpa a Deus. Isso se chama suicídio involuntário no mundo espiritual. Você morre no tempo certo, quando você vive as coisas certas. Então, irmãos, se nós temos que zelar das coisas de Deus, da casa de Deus, espiritualmente falando, nós não somos a casa de Deus? Então ela precisa estar intacta. Então toma cuidado, porque muitas coisas que não nos deixam descansar em Deus, fatalmente nos leva à quebra de princípios de Deus. E para a gente terminar, irmão, você pode correr o quanto você quiser atrás de riqueza. Riqueza é um dom. Deus pode te dar uma boa condição de vida nessa terra, é diferente de riqueza. Deus pode te dar em Cristo Jesus, e Ele quer nos dar um bom trabalho, uma boa casa. Isso não faz de você milionário. Então você precisa entender que a riqueza é um dom de Deus. Não adianta você ficar pagando o curso de coaching, porque talvez Deus deu esse dom para ele. Mas a cada 1 milhão que faz o curso, talvez um tenha êxito. Porque é um dom. O problema é que se ele não dividir a rede cheia de peixe com outros, um dia Deus cobrará dele. Porque todo dom tem um propósito. E você será cobrado pelo que você fez com o dom. Eclesiastes 5,19 diz assim: olha o que o homem mais rico do mundo disse. E quem fez Salomão ficar rico? Deus. Milionário, bilionário, trilionário, sei lá o que onário. Deus disse: eu não vou só te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar tudo numa medida que ninguém nunca teve. E olha que Salomão já era rico. Porque fica aquela pergunta, né? Qual é o presente que você dá para uma pessoa rica? Ela já tem tudo. Então tem que ser uma coisa assim, irmãos, surreal. Ou seja, o que Deus fez, a medida que Deus deu a Salomão de riquezas, talvez o que ele tinha, todo o reino que ficou para ele de herança, não era 1%, porque devia ser muita coisa. Diz que o negócio foi de um jeito que a prata perdeu o valor. Porque quando um líder,
ele é abençoado por Deus, toda a nação é abençoada, irmãos. E é isso que às vezes a gente não entende, né, quando fala de política. Que você tem que tomar cuidado. Ah, porque fulano é meu amigo, irmãos, princípios são princípios. Ah, pastor, vota em mim que eu sou pastor. Negativo. Primeiro que só por ser pastor, você está dizendo que quer ser político, eu já não voto em você. Porque você já quebrou um princípio. Você aceitou a ordenação e agora você quer usar a ordenação para se dar bem na vida, porque o cara entra lá para ganhar dinheiro, não é para outra coisa. Não vem com essa conversa fiada para o meu lado. Já quebrou princípios. Então precisa tomar cuidado. Eclesiastes 5,19 diz assim: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu sempre lembro do meu pai, sabia? Meu pai nessa época não era crente, mal sabia ler e escrever. Mas como realmente sabedoria não tem nada a ver com livros. Meu pai falava assim: meu filho, Deus no céu, saúde e dinheiro na terra, e está encerrado o negócio. E está escrito na Bíblia. Não é o que você está lendo aí? Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus, ou um dom de Deus. Na Bíblia hebraica diz assim: cada homem a quem Deus concedeu riquezas. Olha a diferença, né, irmãos? O que é o original. Cada homem a quem Deus concedeu riquezas e possessões, e o poder de comprazer-se com elas, e assim ser feliz em seu trabalho, deve reconhecer nisto uma dádiva divina. Então, irmãos, você está perdendo teu sono para quê? Você está deixando de vir à igreja por causa de R$100 de hora extra? Você está deixando de fazer as coisas de Deus por quê? Não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro olhando para o céu dizendo que está servindo a Deus, não. Mas a sua prioridade qual é? Pergunta para minha esposa, o bicho, para não falar outra coisa que eu viro, só da ideia que eu vou chegar atrasado na igreja. Pergunta para ela. E hoje eu estou bonzinho, viu? Porque antigamente eu largava para trás e vinha só. Porque a salvação é individual, e o compromisso que eu tenho com Deus foi eu que fiz, não foi mulher e nem filho, foi eu. Então você precisa entender, se Deus quiser que eu fique milionário, Ele vai me dar uma direção, se não, vou caminhando de glória em glória. O importante é que eu quero ir para o céu. Riquezas em abundância é um dom, irmãos. Busque esse dom. Ora a Deus. Não quer dizer que Ele vai te dar. O que você não pode é ficar todo dia com as suas necessidades em primeiro lugar, e achando que isso, como Pedro, pescar a noite inteira, eu vou trabalhar de noite, está perdendo seu tempo. Quando Deus quiser e Ele quer fazer de você um milionário, Ele vai te dar um negócio que ninguém nunca fez, e aí você vai explodir. É assim que funciona, irmãos. Agora, em Cristo eu posso todas as coisas. Se Jesus disse que o Pai sabe o que eu preciso, então eu descanso nele. Porque alguns acham que dinheiro demais é felicidade. Não é. Felicidade é você ter Deus no coração, saúde, e poder andar em paz e dizer assim: eu fiz o meu papel. Aquilo que eu me comprometi com o Senhor, eu fiz. Porque quando você fala de princípios, como homem, eu tenho que entender que eu tenho que ser um bom marido, que eu tenho que ser um bom pai, que eu tenho que me matar para prover as coisas para minha casa. Automaticamente, os princípios me levam a ser alguém melhor. Agora, se eu fico focado, irmãos, 6 anos trabalhando de domingo a domingo, 14, 15, 16 horas por dia, e ainda arrumava tempo para fazer bico. Não me deixou rico. Me deixou foi com um monte de doença, um monte de dor de cabeça, todo dia que tomar aspirina CAF de tarde. E aí?
Aí depois que eu resolvo ouvir a Deus e começo a caminhar com Deus, coisas que eu fazia e faço hoje, quando eu trabalhava e ganhava muito bem, eu não conseguia fazer porque eu não tinha tempo. Porque o mamão sabe como te segurar você. Você ganha com a mão, mas não consegue gastar. Então, irmãos, a riqueza é um dom de Deus. Eu confio em Deus, eu sei que Ele é capaz de prover aquilo que eu necessito, não o que eu quero. E se Ele quiser me dar essa dádiva, amém. Se Ele não quiser, amém. Daniel era profeta no palácio, Ezequiel era profeta na periferia. E os dois eram grandes homens de Deus. Os dois teve revelações que poucos tiveram nessa terra. Então, amém. O que importa é quem Deus é. Daniel era filho de príncipe. Não é? Porque só os filhos de príncipe, os mais cultos e inteligentes, foram separados para servir Nabucodonosor. Ezequiel era boiadeiro. Era vaqueiro, como diz aqui no Brasil. Cuidava de gado. Provavelmente não sabia nem ler e escrever. Então, descansa em Deus. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, porque eu também vivo algumas coisas. Descansa em Deus. Deixa que Deus supra o que você precisa, não o que você quer. E se você for fiel no pouco, Ele te coloca no muito. É assim que funciona, irmãos. Como é que você explica, irmãos? Vocês já viram a história daquela transportadora, esqueci o nome dela agora, é muito grande, que onde o Cícero trabalhou, Ivanildo, que ficava aqui em Guarulhos, acho que é Rodonave. Eu acho que é ela. Já viu a história do dono daquele lugar, irmãos? Começou não sei aonde, no interior, com uma bicicleta. Pegava encomenda e levava de bicicleta. Depois comprou não sei o que. Hoje tem uma frota de não sei quantos caminhões. É uma das maiores transportadoras do Brasil. Agora eu te pergunto, tu acha que foi por causa da inteligência dele? Nem sei se ele é crente ou não é crente, porque Deus abençoa quem Ele quer. Então entenda isso, tem coisas que não tem explicação humana. Como é que um camelô se torna dono de uma rede de televisão como foi Silvio Santos, irmãos? Você já viu a história dele? Você já viu quem era o avô dele? Porque tem coisas que nós estamos sendo fiéis a Deus e quem colherá são os filhos, os netos e os bisnetos. E a gente não entende isso, porque nós somos imediatistas. O avô dele, o tal da Abravanel, ou era o bisavô, era um homem muito importante em Portugal, um homem muito inteligente na área de finanças, que é todo judeu, né, irmãos? Para dinheiro é uma coisa incrível. E naquela época lá da perseguição, da questão do nazismo, tudo, eles começaram a expulsar todos os judeus, porque não queriam problema com os nazistas, Portugal. E só que esse homem, esse Abravanel, ele deixou a economia da coroa portuguesa muito boa. Então assim, não, você pode ficar. Ele disse, não, se o meu povo não pode ficar, eu também não posso. E veio com uma mão na frente e outra atrás para o Brasil, num navio que naquela época era de madeira, não era bonito que nem hoje. Olha a fidelidade desse homem. Aí quem colheu? O neto. Morreu e não viu Deus restaurar toda a riqueza que ele tinha em Portugal. Quem viveu isso? O neto. E os seus bisnetos hoje, que são os filhos do Silvio. Então, irmãos, eu não estou falando de salvação, eu estou falando para você, porque todos nós, por mais que queiramos negar, todos nós não descansamos, vivemos tempos difíceis, muitos de nós já não conseguimos mais dormir, só sonhamos com boleto e acordamos sonhando pagando boleto e dívida porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, e nessas coisas nos esquecemos que o Senhor é aquele que provê a semente para aquele que semeia. Fique em pé no seu lugar.